Olá pessoal, sejam todos bem-vindos por cá, professor Alexandro de Souza, e hoje com os conceitos de número primos e números compostos. Então vamos lá. Número primo é um número natural maior do que 1 que possui 12 só dois divisores no seu conjunto de divisores, que no caso é a unidade, no caso o número 1 e o próprio número. Vou dar aqui dois exemplos aqui para demonstrar esse conceito, certo? Então, exemplo, divisores de 2. Quais são os números que compõem esse conjunto? É 1 e o próprio 2, correto? Nesse caso, dizemos que esse número é primo. Divisores de 3. Quem compõe o conjunto de divisores do número 3? O número 1 e o próprio 3. Bom, percebam que aqui eu só tenho dois números que formam o conjunto de divisores. E um deles é o próprio número que se pretende achar o conjunto de divisores. Neste caso, eu digo que esse número é primo, certo? Números compostos. Números compostos é um número natural que tem mais de dois divisores no seu conjunto de divisores. Vou dar um exemplo aqui para os senhores, certo? Que é o próprio divisores de 4. Divisores de 4, quais são os números que compõem o conjunto? É 1, o 2 e o próprio 4. Neste caso, eu tenho três números que compõem o conjunto de divisores, correto? Eu tenho aqui três números que compõem esse conjunto. Então, se é diferente de 2, então não há de dizer que esse número aqui é um número primo, porque ele tem mais de dois números no seu conjunto de divisores. E outro exemplo aqui, para finalizar, divisores de 6. Então, quem divide 6? O 1, o 2, o 3 e o 6. Neste caso, como ele tem mais de dois números, no seu conjunto de divisores, eu afirmo que esse número aqui é um número composto. A nossa observação aqui é que o número 1, ele não é nem primo nem composto, porque os divisores de 1, observem aqui, que será apenas o conjunto unitário, o próprio 1. Bom, pessoal, números primos menores que 100. Observem que, à exceção do 2, todos os números primos serão ímpares, ok? Então, eu digo que os divisores de 3, neste caso aqui, serão o 1 e o próprio 3, correto? Então, neste caso, 3 é primo. Os 5 divisores de 5, o número 5 é um número primo? Bora ver, né? Sim, porque só quem divide o 5 é 1 e o próprio 5. Eu vou pegar agora aqui os divisores de 89. Bom, quem divide 89? Bom, você pode fazer a tentativa aí na sua calculadora, mas para que dê exato, você vai chegar à conclusão que é o próprio 1 e o 89. Então, essa é a característica fundamental, certo? Para identificarmos um número primo. Ele tem que ter apenas dois números no conjunto de divisores. Ó, gente, dois números e apenas dois. E neste caso, eu digo que é o 1 e o próprio número, certo? Próprio número. Vamos à nossa próxima tela. Voltando, regra prática para fatoração. Eu vou dar aqui duas dicas para que você consiga fazer essa fatoração. Uma é dividir os termos pelo seu menor divisor primo, e a segunda é seguir dividindo o quociente obtido pelo menor divisor primo desse quociente e assim sucessivamente obter até o quociente 1. E o que vem a ser isso na prática? Eu tenho aqui o 630 dividido por 2, porque eu vou usar aqui o critério de divisibilidade. O 630 é um número par, então ele é divisível pelo seu menor primo, que é 2, ok? Então, 630 dividido por 2 deu o quociente aqui 315. Bom, 315 ele não pode ser dividido por 2 porque ele é um número ímpar, mas neste caso ele pode ser dividido por 3 porque a soma dos algarismos que compõem o 315 dá um número dividido por 3. Aí você testa assim, se você tiver dúvida. 3 mais 1 mais 5. Isso aqui dá quanto? Isso aqui dá 9. 9 é dividido por 3.
Se isso aqui for possível, então eu digo que o 315 ele é um número divisível por 3. Então, neste caso, 315 dividido por 3 será o quociente agora aqui 105. Se eu somar 1 mais 0 mais 5 dá 6, então 6 é dividido por 3. Então, neste caso, 105 é divisível por 3. Então, 105 dividido por 3 dá 35. Bom, 35 eu sei que pode ser dividido agora por 5. Não pode mais por 3, porque quando eu somo 3 com 5 dá 8. 8 não é divisível por 3, mas é dividido por 5, porque todo mundo terminado em 5 e em 0 são divisíveis por 5. Então, neste caso, 35 dividido por 5 deu 7. E o 7, que é um número primo, só pode ser dividido por 7 mesmo para que dê 1, correto? Então, neste caso, eu tenho esse conjunto aqui de fatores, que no caso 2 vezes 3 vezes 3 vezes 5 vezes 7, correto? Neste caso, o termo fatorar, certo? Fatorar vem exatamente desse conceito e dessa impressão que nós temos. Ao fatorarmos os números, reescrevemos ele na forma de fatores, correto? Olha ele aqui, ó. O 630, a sua forma equivalente em produto primo, em fatores primos, tem que ser o 2 vezes 3 ao quadrado, vezes 5, vezes 7, certo? Você poderia organizar esse produto de outras maneiras para você obter o 630. Mas se você vai organizar esse número em fatores primos, em um produto de fatores primos, só pode ser, neste caso, o 2 vezes 3 ao quadrado, vezes 5, vezes 7.